Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical, mais um domingo para o estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema dentro do tema geral, que é mordomia cristã, mas hoje o destaque é para a mordomia da igreja local. Esse tema é o tema que nós estamos estudando dentro da classe Maranata, classe dos jovens. O textuário nos diz: escreva-te essas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática nos diz que o cristão ele deve valorizar a igreja local como um ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Gostaria de enfatizar, irmãos, esta colocação do comentarista, que a igreja local, como um ambiente de adoração, é um local onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Então não pode-se haver na igreja uma outra finalidade a não ser a finalidade de se adorar a Deus e de termos comunhão com os nossos irmãos. A leitura bíblica em classe, irmãos, eu vou apenas citar aqui os textos, se alguém depois quiser acompanhar na sua Bíblia. Atos capítulo 9, versículo 31, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Na introdução da lição, o comentarista nos coloca, irmãos, que a igreja local ela é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus, logicamente, né? Nós temos o nosso templo, nós temos o edifício, né, constituído por toda a sua estrutura, no sentido do prédio, os bancos, parte de iluminação, parte de som, tudo, mas isso em si não é igreja. Ali é o local onde a igreja se reúne. Por quê? Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo, são as pessoas. E é interessante observarmos que dentro desse contexto nós temos aí um mistério, né? Uma coisa interessante de se observar é que você tem pessoas de vários níveis sociais, pessoas de diferentes níveis intelectuais, pessoas de várias raças, mas quando nós estamos congregados juntos para adorarmos a Deus, essas barreiras elas deixam de existir, né? Não existe barreira. Inclusive, há até uma história de um pastor com um dos diáconos da igreja, que na igreja a pessoa era o pastor e a outra pessoa era o diácono. Mas fora, o pastor ele era o empregado de uma empresa e o diácono era o seu chefe, né? Era o seu superior. Mas na igreja havia aquela submissão, né? Por conta do que Deus faz, né? No nosso coração, na nossa vida. E aí, irmãos, o comentarista também coloca aqui que nessa lição nós vamos refletir sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos a nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. E aí eu gostaria de destacar aqui, irmãos, quando o comentarista coloca isso, eu preciso fazer uma colocação onde nós temos aqui dois tipos de relacionamentos. Nós temos aqui o relacionamento individual, que é o relacionamento no sentido vertical, ou seja, é o relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem dentro de uma linha vertical, que é o relacionamento individual, que é o relacionamento
no qual nós desenvolvemos a nossa comunhão com o Pai Celeste. Mas nós temos, irmãos, a comunhão que deve ser desenvolvida com os irmãos. E aí, dentro desta comunhão, nós temos o relacionamento coletivo, que é dentro de uma linha, dentro de um sentido horizontal. Dessa forma, nós podemos dizer que precisamos de ter o nosso relacionamento no sentido vertical com Deus, nós com Deus, mas precisamos também ter o nosso relacionamento no sentido horizontal com os nossos irmãos. Eu digo isso porque mais à frente eu vou precisar falar de um assunto e isso precisa estar bem claro. Irmãos, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Como já foi dito, a igreja local ela é um lugar de adoração, de comunhão e de serviço a Deus. E no contexto da pregação da palavra de Deus, nós temos que ter cuidado. Cuidado em que sentido? No sentido porque nós somos mordomos desse trabalho. O trabalho da evangelização, o trabalho do ensino, o trabalho da pregação da palavra de Deus. É interessante observar aqui que quando nós falamos em evangelização, nós temos pessoas que têm a chamada, né? Ele é um mordomo por excelência dentro da questão de evangelização, de evangelizar. Mas nós temos pessoas que são excelentes mordomos no sentido do cuidado com aquelas pessoas que, após serem evangelizadas, vêm para a igreja e aí recebem todo um cuidado por aqueles que têm essa facilidade, essa habilidade, né, em ser mordomos no sentido de cordialidade, de receber bem a pessoa, de conversar com a pessoa. E nós temos aqueles que são os discipuladores, que são os ensinadores da palavra de Deus para essas pessoas. Então nós observamos que na igreja você tem pessoas com as suas com os seus dons, né, recebidos da parte de Deus, para poder então exercer esse ministério da mordomia, ou seja, administrar aquilo que recebeu da parte de Deus, seja para evangelizar, seja para pregar a palavra de Deus, seja para discipular, enfim, para fazer a obra do Senhor. E o comentarista coloca aqui também, irmãos, que espera-se que na liturgia do culto cristão a palavra de Deus tenha a primazia. A palavra de Deus não pode ser algo em último lugar, né? Nós precisamos ter o cuidado dentro dessa questão da mordomia cristã, nós temos que ter o cuidado. Por quê? Porque senão nós temos a parte de louvores e a palavra de Deus fica lá para o finalzinho, né? Para os 5 últimos minutos finais do culto e trazendo muitas vezes assim, uma certa dificuldade, um certo transtorno. Então, dentro da liturgia do culto, a palavra de Deus ela tem que ter, irmãos, a primazia, ela tem que ter o seu momento, ela tem que ter o seu período. No culto, irmãos, a pregação e o ensino da palavra, da Bíblia Sagrada, deve ter toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes até irreversíveis. Isso o nosso comentarista da lição nos coloca aqui. Entrando mais uma vez na questão da mordomia, da evangelização e no discipulado, uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e a fora de tempo. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. Mordomia no uso dos dons espirituais, irmãos. A nossa igreja é uma igreja de um movimento
pentecostal, uma igreja que acredita nos dons espirituais. Os nossos membros recebem os dons espirituais para serem usados, né? Eles são concedidos por Deus para serem usados para a glorificação da igreja e do nome do Senhor Jesus. Eles confirmam a pregação da palavra de Deus, mas precisamos ter cuidado em exercermos a mordomia relacionado aos dons espirituais. Temos que ter zelo, temos que ter cuidado. A mordomia da ação social na igreja. Nossa igreja, ela já tem por história, né, ser uma igreja que faz o trabalho social. Eu mesmo, desde pequeno, sempre tive a oportunidade de ver na igreja os trabalhos sociais sendo realizados. Nunca participei de uma igreja onde esse trabalho não existisse, né? Mas graças a Deus por isso, né, irmãos? Por quê? Porque isso é bíblico. Nós temos que ajudar os nossos irmãos no trabalho social, na assistência social. E nós vemos isso, irmãos, em Atos dos Apóstolos, quando então Dorcas, ela faleceu, e as irmãs ali, as mulheres que recebiam da parte dela roupas, vestimentas, né, porque ela fazia essas roupas, essas vestimentas, choravam por quê? Porque agora não teria mais aquela pessoa que tinha um coração tão bom, um coração cheio da graça de Deus, em ajudar o próximo. E aí começaram a chorar, mas os discípulos foram ali, oraram, e ela então voltou à vida para que pudesse continuar a fazer esse trabalho, o trabalho social. Irmãos, a mordomia dos crentes na igreja local. E aqui volto então na questão do relacionamento individual e do relacionamento coletivo. Por quê? O comentarista coloca aqui, irmãos, que é notório o crescimento dos desigrejados. Os desigrejados se utilizam do argumento de que o relacionamento vertical para eles é o importante. Importa-se dele estar bem com Deus, que é o suficiente. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos coloca. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nós observamos, aliás, no capítulo 12, nós observamos que quando então Pedro ele foi preso, a palavra de Deus nos diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então estava ali o povo de Deus reunido, orando a favor do apóstolo Pedro, para que ele fosse então liberto da prisão. E nós observamos também, irmãos, em 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21, onde a Bíblia nos diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então aqui, irmãos, nesse versículo, nós vemos que há necessidade de se ter o relacionamento no sentido horizontal, o relacionamento entre irmãos. Então, dessa forma, cai por terra aqui o argumento daqueles irmãos que se intitulam desigrejados, que não querem fazer parte da membresia de uma igreja, participar de uma igreja local, cai por terra. Por quê, irmãos? Porque você não pode dizer que ama Deus que você não viu.
se você não tiver um relacionamento com o seu irmão. Você ter um relacionamento com o seu irmão, você está demonstrando o seu amor para com o seu irmão, no sentido horizontal, e aí você passa a ter também a oportunidade de dizer eu amo a Deus, no sentido vertical. Então não dá para alguém dizer, olha, eu amo a Deus, mas você não ama o seu irmão? E aí como que você vai manifestar o seu amor ao seu irmão? É estando junto com ele. Então quando você está junto com o seu irmão, que você manifesta o seu amor, que você manifesta a sua comunhão, isso daí traz então a oportunidade de você dizer eu amo a Deus, porque eu amo o meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então há necessidade de a pessoa ela ser membro de uma igreja, fazer parte da membresia de uma igreja. Uma outra coisa aqui que nós olhamos, irmãos, é que os líderes, pastores das igrejas locais, como mordomos cristãos, ele tem a responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Nosso Senhor ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés aos discípulos e ensinou: entendeis o que vos tenho feito? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vós façais também. A mordomia dos membros e congregados. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, conforme exercer a mordomia do reino de Deus conforme a sua capacidade, orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados, liderando departamentos e realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. Nós sabemos, né, irmãos, que nós estamos aí passando por este momento de impedimentos de estarmos mais atuantes na igreja como estávamos há algum tempo atrás. Mas graças a Deus, né, que a nossa igreja, dentro desse contexto de mordomia, de administrar, tem administrado bem, né? Onde você tem aí a oportunidade de ter aos domingos cultos online, você tem as escolas dominical infantis, jovem, adultos também online, você tem os cultos de ensinamentos também. Então toda essa logística, né, foi preparada, foi montada para que a igreja não passe necessidade, para que a igreja não sofra, né? A mordomia, conclusão, irmãos, a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação, preservar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Que os irmãos possam receber esta palavra, esse ensinamento da palavra de Deus, desse tema mordomia e a igreja local, e que nós possamos, irmãos, cada vez mais estarmos dispostos a exercer a mordomia. Nós já estudamos algumas lições passadas e ainda teremos mais algumas lições mais específicas com relação à questão da mordomia, dessa administração daquilo que Deus nos tem dado para que nós possamos, então, naquele dia, nos apresentarmos diante de Deus como servos fiéis, tendo executado a sua obra, tendo executado aquilo que Ele nos confiou em nossas mãos de maneira sábia e de maneira responsável. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade.